Eu acho que esse medo todos nós temos. Mas uma coisa que é importante você pensar é que, assim, até agora, né, ele deu algum indício de curiosidade, vocês tiveram oportunidade de conversar sobre isso, porque eu acho que isso também é importante, porque além da gente temer que os filhos usem droga, a gente teme falar sobre o assunto, porque a gente acredita que falar disso, a gente vai despertar a curiosidade, tá? E não desperta, muito pelo contrário, né? Quando a gente tem a oportunidade de trazer informação de qualidade para eles, é o momento em que a gente coloca de fato eles para refletirem sobre o assunto. Então, eu vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, meu filho começou, eles estavam estudando sobre a questão da cannabis mesmo para a saúde. E ele começou a falar que tinha que legalizar mesmo, né? Porque né, isso não fazia tanto mal assim, que inclusive ia beneficiar a saúde e tal. E esse assunto até rolou muito tempo aqui, porque a gente trazia alguma coisa, ele questionava, a gente trazia outra, ele questionava. Até que um dia a gente sentou e ele trouxe um artigo para mim e ele começou a ler, falou assim, aqui, tá vendo? Eu te falei, ó, lê aqui. E aí eu peguei e comecei a ler de fato, falava da importância dos benefícios para a saúde e tal. Só que aí eu fui lendo tudo, né? Porque assim, ele leu lá o comecinho da reportagem. Aí eu falei, você leu ela toda? Ele falou assim, não, li só até aqui. Eu falei assim, então vamos terminar de ler juntos. E aí no final falava da questão né, da ingestão de drogas, né? Nesse caso específico era maconha, né, na fase da adolescência, que o adolescente ainda está com certa informação de quais eram os impactos que aquilo poderia trazer para a saúde. Então, fez um contraponto, né, do que era benéfico, de fato, para a saúde, então, alguns casos, né, específicos, e do que não era benefício. Né? Depois desse dia, o assunto, esse embate, assim, de querer provar para mim de que não fazia mal nenhum, parou. E aí eu fiquei sabendo que teve até um debate na escola, de que ele foi participar desse debate. Quando eu fui buscar, eu vendo mães saírem do lugar, né? Eu falei assim, mas podia a mãe vir participar do debate? Aí ele falou assim, podia, mas eu fiquei com medo de você vir e você ficar falando que você era contra. Aí eu falei, mas você acha mesmo que eu ia fazer isso, né? Ele falou assim, não, até acho que não, mas vai que você resolve falar. Aí um amigo dele estava no carro com a gente e falou assim, não, mas nem precisava de você ter vindo, porque na hora que ele foi falar, ele falou assim, não, eu estava conversando com a minha mãe e a gente chegou à conclusão. Então, assim, o que para mim ficou registrado? De que a gente ficou discutindo tanto esse assunto, tanto, e assim, em momento nenhum eu dizia, você está errado, você está errado. Não, eu falava, vamos conversar. E aí eu ia argumentando. Quando ele via que ele não tinha argumento, ele buscava outra coisa para poder tentar me convencer, que é o papel dele, né? Só que com isso a gente exercitou muito essa questão do diálogo e ao mesmo tempo buscando informação que fosse eficiente para aquilo, tá? Eu te falo assim hoje, eu tenho certeza de que ele vai querer experimentar, que ele vai ter a curiosidade? Não, porque essa certeza a gente nunca tem. Mas eu tenho certeza de que ele está devidamente orientado, ele tem as informações, ele sabe o que, que faz mal, o que, que não faz. E é nisso que eu tenho que confiar. Entendeu? É nesse tipo de informação que a gente tem que confiar. Então, se você não teve oportunidade ainda de ter esse tipo de conversa, tenha. Né? Se ele tocar no assunto, né? Às vezes vem uma conversa vaga, assim, porque eu vi um negócio falando que a maconha vai ser legalizada. Aí você fala, meu filho, vai. Vamos, me manda para eu ler então, vamos conversar sobre isso e tal, até para eu entender o que está acontecendo. E quando você diz que ele não leva os amigos em casa, e eu te entendo a preocupação, porque parece que quando a gente não conhece as pessoas, realmente a gente fica mais inseguro, né? Mas começa não a cobrar, mas dizer, filho, você não quer fazer alguma coisa para seus amigos aqui em casa? Se ele vai dormir na casa de alguém, filho, você não quer trazer seus amigos para dormir aqui em casa? É isso, o mais importante, Lu, tem uma coisa assim muito importante que às vezes eu passei por tudo isso aí que você está passando. Também teve esse vácuo de amigos vindo, sabe? Teve a época que vinha, aí eu chamei atenção para algumas coisas, porque eu falei assim, olha, eu estou percebendo que fulano beberam, e você sabe o que que eu acho, olha, bebida antes dos 18 anos, eu não acho bacana. E aí deu um vácuo sem nenhum amigo aqui, que deve ter sido porque ele sabia que eu estava de olho. E hoje é super tranquilo. Mas passou por esse momento de estresse. O que que pode estar acontecendo aí, Luciana? Às vezes, os meninos às vezes estão
ou bebendo, ou falando de alguma coisa, e ele não, lógico, que ele quer evitar esse estresse para você. Só dele estar querendo evitar esse estresse para você, já tem um ponto positivo, eu considero, tá? Porque os que vão usar mesmo, os que não estão nem aí, levam para casa, eu sei, tô te falando isso na minha função de pediatra, levam para casa e não estão nem aí porque que o pai e a mãe estão achando. E o comportamento muda muito também, né, Ju? Muito, muda muito. Então, a gente precisa também tirar, porque a gente fica com muito medo e muita paranoia, a gente não consegue dormir. Teve uma época que eu não dormia, assim, fiquei uma semana sem dormir, de preocupação, e sempre perguntava, Rafa, você já usou tal? Não, mãe, relaxa, mãe, tá tudo bem, não tem nada. E eu sempre ficava, porque realmente a gente vai dando uma angústia, e a gente vai sofrendo por coisa que às vezes nem tá acontecendo. E eu acredito que realmente não estava, né? Fui perguntar depois, conversar depois. Então, a gente precisa também ver o que é real e o que as pessoas falam, né? Que todo adolescente usa droga. Não, não tem isso. As pesquisas mostram que não é assim, tá? Aliás, é até uma minoria que usa, É porque uma o que usa minoria que causa usa muito droga. impacto na gente, é por isso. É uma minoria que usa, tá? Experimentar, tem muitos que passam. O que a gente pede para vocês? Trazer esse assunto para dentro de casa, conversar sobre isso e falar da experimentação principalmente. Que essa experimentação precoce, principalmente antes dos 15, né? Ela pode levar ao vício. Então, isso eles têm que estar cientes. E é bacana falar sobre isso, né? Falar sem preconceito, falando o que vocês pensam, como é, né? Porque ter um filho que usar de droga em casa, gente, é uma tristeza. É uma tristeza, tá? Então, assim, eu tenho paciente que já foi internado por causa de vício em cannabis, em maconha. Esses meninos sabem disso? Quando eu falei isso aqui em casa, meus meninos, como assim, mãe? Viciado em maconha? É. Não consegue fazer outra coisa da vida, acorda de manhã, já quer fumar. À tarde, não funciona se não fumar. Então, aí é uma outra coisa que eles nem sabem que existe. Como assim? Nem faz mal, aí de repente vicia, né? Como? Aí você vai falar da dependência física, também da dependência daquela coisa do bem-estar que às vezes eles sentem, né? Às vezes sentem por causa da dopamina. Então você tem que explicar, o seu cérebro ainda não está totalmente formado e é por isso. Experimentar álcool, experimentar droga antes dos 15, a chance de se tornar um usuário é muito grande. Então isso já faz também refletir. A gente não pode falar só do ponto negativo da droga, isso é fato. Todas as gerações que foram falar só do faz mal, mata, não sei o que, vicia, se estreparam. O negócio é falar, naquele momento pode te dar um bem-estar, pode te dar uma sensação boa, mas você cada vez vai precisar mais. Porque quando você usa, você tem uma sensação boa, mas logo depois o seu organismo vai te pedir por mais. Então esse é um problema. E é aí que você perde o fio da meada, porque uma hora você já pode estar viciado e não está tendo consciência daquilo, porque aquilo ali é o que está te movendo, né? E Então é eles preciso pensar. confrontam muito a gente, né? Um Aham. questionamento que eu escutei uma vez foi assim: mas você não acha, por exemplo, que se legalizasse ia diminuir a criminalidade? Quer dizer, eles estão muito antenados em tudo que está acontecendo, né? Então, assim, que de fato, se a gente for pensar, hoje muito do que a gente tem de problema, né, de tráfico e tudo, é porque não é legalizado. Vamos pensar cigarro e álcool, que são legalizados. Você não vê ninguém contrabandeando cigarro e álcool, né? Porque pode comprar, pode beber, pode consumir, né? Então, assim, eles começam a trazer coisas para a gente que são reais, que é o que a Ju falou. Então, não adianta a gente querer contar histórias também, né, de que É. não vão funcionar, porque a gente sabe que não vão, né? E mais, né? Uma vez também me perguntou, do que você tem medo, então? Eu falei, eu tenho medo, né? Eu temo pela sua saúde física e mental. Esse é o meu medo, né? Porque de fato né? É Então, muito assim, importante isso que a Vanessa está falando. É muito importante falar das suas angústias, do seu medo, do como você se sente. Porque se você estiver conectada a ele, você tiver uma boa ligação, ele vai sempre pensar em você. Tipo, ele vai, por exemplo, vai oferecer na festa, ele vai pensar: ah, mas minha mãe, nossa, ela fica tão preocupada, melhor não, bobagem. Sabe, eles pensam na gente muito mais do que a gente pensa. eu tinha perguntado aqui sobre esse assunto, Ju, se Se a gente tiver pode usar, conectado.
É. Se estiver conectado. Você pode usar exemplo de pessoas conhecidas, né? Depende, assim, porque também, assim, se a gente for ficar comparando com o outro, eu acho que não é saudável, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer situações que são, por exemplo, são impactos reais. Então, assim, e normalmente, onde a gente encontra esse tipo de informação? Gente, é em artigo científico. Se você joga lá, né, no Google que seja, dá sim de informação que é científico. Né? Não precisa necessariamente só ir lá, eu tenho que comprar um livro inteiro e vou ler ele inteiro. Não, você precisa de uma informação pontual. Existem hoje todos os portais das universidades são abertos com produção científica, que você pode ir lá consultar uma informação que é real, que foi feita uma pesquisa com um grupo de adolescentes daquela faixa etária. Então, assim, a gente usar exemplos, mas exemplos que são de fato comprovados e reais, né? E não pegar assim, um ator, um youtuber famoso que enfiou, né, a vida na droga e não ficou bem. Porque assim, não é. Aí nós estamos pegando o ponto fraco de alguém para dizer, olha, eu tenho medo que você vire essa pessoa aqui, tá? E eles Então, eu sabem acho que tudo, né? Vou te E eles falar, eles sabem normalmente tudo.